Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai apresentar uma aula sobre o espaço e as relações interpessoais. Vamos tentar entender como funciona a linguagem, a sociedade no espaço geográfico, né? O primeiro ponto a compreendermos é a comunicação, certo? A comunicação. O que seria a comunicação? Comunicação seria mais ou menos algo relacionado a ter uma pessoa conversando com outra pessoa e tendo a receptividade disso. Então seria uma interação. A comunicação, portanto, é compreendida como uma interação. Existem comunicações visuais, por exemplo, um outdoor. Ele só vai ser uma comunicação visual a partir do momento que a pessoa compreender aquilo e projetar a sua compreensão sobre aquilo. Portanto, a comunicação é uma interação. Depois temos as zonas de linguagem. Como funciona isso? Zonas de linguagem trabalham da seguinte maneira. Tem aqui uma pessoa, certo? Representada por esse ponto. E essa pessoa tem um campo que representa o mundo dela, certo? E o pensamento da pessoa trabalha nesse campo de uma maneira mais ou menos assim. De maneira cíclica, rápida, interagindo com o mundo por insights, certo? Alguma coisa no mundo externo leva a uma informação que irá interagir com a memória dessa pessoa e formar um pensamento sobre isso. Nesse momento, nesse campo de ação do pensamento, não há, portanto, uma comunicação com o mundo externo, certo? A comunicação, ela se dá num outro mundo, um pouco mais amplo, onde há a existência de pelo menos mais um ser pensante. E essa outra zona de linguagem, ela é conhecida como interpessoal, porque ela conecta pessoas, não apenas coisas e pensamento. Então, essa zona interpessoal, ela vai conectar dois mundos, uma relação de interação comunicativa. Então, nós temos então dois tipos de zonas: a zona pessoal de pensamentos e a zona de interpessoal, que é a zona de comunicação dos pensamentos, das ideias, certo? Mas há algumas coisas interessantes a ser pensada. Seriam a questão de que quando a pessoa mais pensa, menos ela fala. Isso se dá pelo seguinte motivo: quanto mais intensa a pessoa fica dentro desse mundo aqui, certo? Menos ela precisa do mundo interpessoal. Então, menos ela vai se comunicar com esse mundo. Então, pessoas mais quietas tendem a ser mais pensativas. E isso é conhecido como uma personalidade uma personalidade mais fechada, introspectiva, certo? E as pessoas, consequentemente, que mais falam, não significa que elas pensam menos, mas que essa zona do pensamento, essa zona pessoal, ela não é tão importante quanto a zona interpessoal.
às vezes há questões de que pessoas vivem muito menos dentro de seus pensamentos, mais fora, com aquilo que há no mundo, com relações, com pensamentos, com trocas de informação, e isso transforma a pessoa numa personalidade extremamente extrovertida, né? Não há nenhuma relação de valor nisso, nem a pessoa mais introspectiva é melhor do que a pessoa mais extrovertida, mas o que eu quero tentar entender é explicar essa espacialização que há, portanto, no campo da linguagem, certo? O quarto seria uma espécie de análise de reações. A pessoa que está no campo sua personalidade aqui pensando, esses pensamentos têm vários mecanismos antes de entrar em interação com a zona interpessoal, certo? E o principal mecanismo é o mecanismo de análise de reações. Ela faz uma projeção, então ela abre, amplifica isso aqui num simulacro do que vai acontecer com essa relação. Então ela tenta entender previamente como a outra pessoa irá interpretar a informação e como essa outra pessoa vai reagir. Consequentemente, pode haver algumas alternativas, geralmente é binária, sim ou não, ruim ou bom, e ela faz então, portanto, uma análise de como irá reagir perante uma ou outra situação. Então, isso seria já dentro do conceito da quinta parte da aula, chamada estratégias de defesa. Não que seja realmente um ataque, mas digamos que toda a comunicação que sai do mundo interpessoal e interage com outra pessoa ou outros grupos de pessoas, ela promove uma compreensão coletiva desse ser, né? Uma ideia desse ser através do que ele expressa. Então, o que ele expressa é na verdade, para a coletividade, uma espécie de retrato, não totalmente fiel, mas um retrato simbólico do que é e o que tem dentro desse universo, dessa zona pessoal interna, desse mundo de pensamentos. Então, a pessoa que vai e compreende essa concepção fica preocupada com a sua identidade dentro do grupo ou perante outra pessoa. E esse mundo aqui é um mundo que não está em nenhum lugar. Ou seja, ele não está existindo nem aqui dentro e nem aqui dentro. Ele existe dentro do campo interpessoal. É só na presença do outro que isso aqui ganha importância ou ganha validade. Mas ele não habita espacialmente nem uma nem outra interação. É como se fosse um objeto social, algo que está fora das pessoas. Seria o status quo da pessoa. Então, ele não é uma perspectiva pessoal, uma interpretação pessoal, não habita dentro do campo pessoal. Ela é algo que se expressa principalmente na interação uma com a outra, ou em alguma conversa sobre aquela pessoa, esse aspecto aparece. Então, as pessoas tendem a defender esse aspecto, a construir esse aspecto da maneira que elas querem, que a sociedade veja elas, e essa construção fará com que essa pessoa crie várias estratégias para montar essa espécie de símbolo dela mesma para a sociedade, e que ali gera, então, portanto, o valor dessa pessoa perante a sociedade. Então,
Há então nesse espaço geográfico uma outra perspectiva, que é um ser nascido da interpessoalidade e que não habita nem a pessoa mesmo, nem o self da pessoa e nem o self da pessoa que interpreta. Ele habita e nasce única e exclusivamente das relações interpessoais. A sexta parte da aula trata-se sobre a fuga do assunto. Uma das estratégias de defesa é você fugir do campo de assunto. Por exemplo, tem as pessoas aqui, né? Elas estão conversando, interagindo sobre um determinado assunto, né, que é representado por esse quadrado. E, num momento, esse assunto torna-se incômodo para uma das pessoas. E essa pessoa tenta trazer para um outro campo de assunto essa pessoa aqui, para que seja então pausado esse determinado assunto e as pessoas comecem a conversar sobre um outro assunto. E isso é uma mudança de espaço, é uma mudança de campo. Esse campo, campo de linguagem ou campo semiótico, digamos assim, é uma estratégia, até mesmo uma estratégia de guerra em nome da defesa deste quadro de sociedade, certo? Então, cria-se uma nova estratégia de construção de um outro campo dentro do espaço geográfico simbólico que faz com que as pessoas então mudem de assunto. E isso é compreendido como fuga de assunto, é uma autodefesa, portanto. E buscando, né, outros campos, né, que seria o 7. E se buscando outros campos, existe um caminho, certo? Se você estava conversando sobre esse campo aqui, você vai para outro campo. Não é uma transposição assim instantânea, há um caminho, que tem que ser um caminho lógico. E geralmente esse caminho lógico ele é conectado com outro assunto que não tem nada a ver com a conversa do campo anterior, certo? Não tem nada a ver com esse campo. E geralmente é buscado ou nas memórias que as pessoas têm uma com as outras, ou até mesmo num cachorro que está passando na rua, numa bicicleta, ou vai chover, ou numa conversa onde você comprou essa camiseta, algo desse gênero. Então é um link que puxa através do espaço geográfico real para o espaço geográfico simbólico a construção de um novo campo semiótico de conversa. E essa mudança é estratégica, busca, portanto, alterar ou pausar essa conversa para que não afete, portanto, esse status quo, essa máscara, essa concepção social de que uma pessoa tem para outra. E isso é tão importante para algumas pessoas que elas evitam, inclusive, as relações interpessoais. As pessoas que vivem nessa imagem, elas têm uma limitação muito grande de suas relações interpessoais. Por exemplo, grandes artistas, pessoas ídolos do esporte, eles vivem em nome dessa imagem e preservam muito isso. Então evitam as relações interpessoais ao máximo e são muito cuidadosas em suas publicações. Isso é, portanto, um mecanismo, uma criação de defesa do espaço simbólico, né? A empatia e estado emocional, certo? A empatia e o estado emocional. Nem todas as pessoas têm empatia, né? Elas podem estar sorrindo, mas o estado emocional ser negativo. E elas podem estar sorrindo e o estado emocional ser positivo. E a transmissão dessa linguagem para outra pessoa, ela será recebida de uma maneira sorridente
E se a pessoa compreendeu a face sorridente, ela vai receber isso como positivo, independente do estado real e emocional dessa pessoa. Isso é simples, é básico, todo mundo entende isso, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que existe uma realidade que não está presente no campo interpessoal, mas é uma realidade, é um componente interpessoal importante, mas oculto. Por quê? Por que ela é interpessoal? Porque essa pessoa que esconde a sua negatividade, digamos assim, para não deixar a outra pessoa triste, digamos assim. Ou ela fala a sua negatividade justamente para deixar essa pessoa triste. E essas pessoas que são consideradas, digamos, sinceras por falar o que sente, elas não criam um outro campo oculto de relações interpessoais. E isso transforma as relações interpessoais em um estado muito simples, básico e compreensível. Mas por existir esses campos ocultos, nem sempre as pessoas vão compreender que essa pessoa está sendo sincera ou não. Se ela realmente está triste ou não, se ela realmente está braba ou não. Então, acaba-se que existindo um campo oculto que jamais será expresso de uma maneira clara e direta se a pessoa tiver dúvida. Ou seja, não compreender exatamente a mensagem de maneira clara e objetiva. Nesse momento, há toda uma outra construção de espaço, certo? Que é, portanto, o ponto 9, sobre simulação e realidade. Se você faz uma simulação, como um teatro social muito conhecido dentro de escolas da sociologia, essa simulação ela se confunde com a realidade, a ponto de ser a própria realidade, mas ela não é a realidade. Então a gente pode pensar que são duas coisas diferentes. Neste momento, a realidade não é absoluta. A realidade começa a dividir o tempo, certo? Começa a dividir o tempo com uma simulação, um teatro. E isso torna-se, portanto, o espaço interpessoal extremamente complexo. Aí sim entra a questão da geografia do comportamento, né? Ou a engenharia do comportamento. Para alguns, as expressões, sorriso, gesto, palavras, tom de palavra, o tom da voz, coisas ocultas que não são assim transmitidas de maneira objetiva, revelam, portanto, esses campos ocultos. E nessa compreensão do comportamento você consegue identificar esses campos ocultos e fazer uma separação exata do que é teatro do que é realidade. E fazer então um mapa disso, da sua relação com o todo. Aí entra a busca pelo self. A partir do momento que você consegue fazer a geografia real, né, do self do outro, você foge dessa questão de status quo, né? Você não vê isso aqui. Você não se engana com espaços ocultos e você compreende exatamente qual é o caminho que essa pessoa está indo, mesmo que ela não revele para você. Ela não vai revelar para você. O self, o que ela quer?
Mas através de uma geografia do comportamento é possível entender o sentido da vida e a realidade da vida dessa pessoa. Ou seja, o que motiva ela. E isso é difícil, mas não é impossível, porque existe algo chamado projeção introspectiva. Você irá projetar no outro o que você faria no lugar dela, certo? É uma projeção. O que você faria no lugar dela. E nem sempre é igual, mas é próximo, porque é similar. Portanto, a nossa conclusão é que o espaço ele é sim formador de gente no conceito social, porque é através do espaço geográfico, simbólico, que constrói pessoas, que as pessoas existem dentro de uma relação interpessoal. Então, portanto,